Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso terceiro vídeo sobre como ter sucesso em vendas daqui para frente. Como você viu nos últimos dois vídeos, o Covid-19 veio para atrapalhar qualquer planejamento comercial que a gente tinha até hoje. Hoje nós estamos em isolamento forçado, isolamento social, estamos trabalhando de casa, eu estou aqui de casa, o Dani está na casa dele, estamos fazendo home office e muito provavelmente você, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora, e também está fazendo isso, também está enfrentando esse problema. No bate-papo de hoje a gente vai falar sobre persuasão em vendas, negociando para vencer a crise, para vencer e continuar vencendo cada vez mais na nossa profissão. A minha primeira pergunta aqui para o Daniel, para a gente poder começar, é: Dani, a gente sabe nas nossas consultorias, nos nossos treinamentos, que 2 em cada 3 vendedores pedem para a gente mais técnicas de persuasão. Me conta, por que você acha que o vendedor gosta tanto dessa palavra persuasão? É uma palavra que dá a impressão que qualquer coisa que a gente fizer, qualquer técnica que a gente usar, qualquer gatilho que está em moda, né, que a gente vai utilizar, vai converter o cara magicamente, como se fosse varinha, né? E o cara vai querer comprar, né? Tem muita gente que vai em treinamento achando que a gente vai ensinar o que eu devo falar para o cliente para ele querer comprar, né? Não é dessa forma que funciona. Né? Vendas não é mágica, né? Vendas é uma ciência, vendas é processo e a gente precisa se desenvolver para a gente conseguir entender como utilizar essas coisas e como a gente pode fazer o nosso cliente se interessar mais pela solução que a gente está vendendo, né? A persuasão em si, né? As pessoas imaginam que ela vai ser utilizada lá no finalzinho do processo comercial, na etapa de fechamento, né, da gente tentar fazer alguma pergunta ali que coloca o cliente em uma situação de compra, né? Mas na verdade a persuasão ela é uma habilidade, né, uma competência que a gente pode desenvolver e que a gente utiliza desde da etapa de planejamento, de entender por que as pessoas vão comprar e que a gente vai direcionando desde da apresentação da proposta, desde a investigação de necessidade, fazendo a pergunta certa, como o cliente pensa, né? Então, eu consigo direcionar o pensamento do meu cliente apenas fazendo pergunta, né? Se eu quero que o cliente comece a imaginar algum tipo de cenário, eu vou fazendo perguntas, ele vai se colocando naquela situação, eu vou dirigindo como se fosse um diretor de filme, o pensamento na cabeça desse cliente. Então, assim, isso é o que as pessoas entendem por persuasão, né? Você conseguir direcionar esse possível cliente para uma situação onde fique mais fácil dele aceitar e dele visualizar o valor do serviço, do produto que você está vendendo, né? Então, não é uma frase de efeito que você vai colocar. Na verdade, essas frases, esses gatilhos que o pessoal tenta colocar como super instantâneos e super rápidos, não funcionam dessa forma, né? Você precisa entender como utilizar, você precisa ficar hábil nessa ferramenta para você conseguir utilizar e ter resultado com ela, né? Sem dúvida nenhuma, uma coisa super vantajosa do vendedor ter acesso, né, para ele entender como utilizar isso daí, para ele conseguir melhorar os resultados dele. Sim. E uma coisa interessante de citar é que a persuasão ela tem esse misticismo, né? Às vezes é relacionada à hipnose, a essas coisas, né? Mas a persuasão nada mais é, né, do que técnicas, né? Foram técnicas apresentadas pelo Robert Cialdini no Armas da Persuasão, livro que mostra muito, né, as 7 principais técnicas para persuadir alguém a fazer algo. Mas uma coisa que o livro deixa muito claro é que ninguém é persuadido a fazer algo que não queira, tá? Então, como o Daniel falou, eu como profissional de vendas, eu vou fazer perguntas estratégicas para o cliente perceber que ele tem uma dor, perceber que existe um remédio, perceber que eu tenho esse remédio e que eu sou a melhor opção para ele comprar este remédio. Então, mas o que eu acho interessante aqui, até por isso que a gente provoca um pouco logo no começo, é que a persuasão ela está muito mais atrelada à forma como você
tem o seu discurso comercial do que necessariamente com uma técnica, com uma perguntinha, com uma sacadinha, né? Marqueteiro adora criar essas coisas, mas na prática, né, como é que você faz? Você basicamente tem que ter um levantamento de necessidade muito forte, tá? Antecipando as objeções, que nem o Daniel falou, para que quando você chegar na etapa de fechamento ou na etapa de negociação, você consiga corrigir as objeções e que o cliente fale sim para você, eu quero comprar o seu produto ou serviço. Por isso que as pessoas falam muito persuadir mais. Não, na verdade, o que você precisa é aprender a corrigir objeções de forma mais inteligente, de forma mais rápida, certo, Dani? Na minha preocupação, Leandro, é muito... a gente precisa tomar um cuidado, né, para não utilizar as técnicas de persuasão, né, que muitas vezes são colocadas como mágicas aí, em alguns conteúdos, e a gente acaba caindo na posição de manipulador, né? O cliente do outro lado, ele percebe que você está tentando usar uma técnica que não faz muito sentido, ele vê que você está tentando usar alguma coisa que ele disse contra ele mesmo, de uma forma muito descarada e tudo mais, e a gente acaba caindo no vendedor manipulador, que é o vendedor que as pessoas não gostam. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de aplicar essas técnicas. A gente precisa entender, com certeza, quais são, como funcionam, e como usar isso para aumentar o nosso resultado, não para a gente ser visto como um vendedor manipulador, espertinho, e todos esses adjetivos aí que as pessoas costumam utilizar com o vendedor, né? E já entrando no lance de negociação, né, que também é uma dificuldade de muitos colegas vendedores aqui, a hora da gente efetivamente trocar com o nosso potencial cliente que está interessado, né, de repente tem aí um problema de budget, tem um problema aí de prazo, tem algumas correções que precisam ser feitas em proposta e tudo mais, e daí chega a negociação, né? O cara está pedindo para a gente tirar alguma coisa, a gente quer efetivamente atender, e a gente precisa fazer esse vai e volta aí até chegar num conjunto de fatores que fiquem bom para os dois lados, né? Negociação não é só dar desconto, né? Aliás, isso daí está longe de ser uma negociação eficaz, né? A gente trata tudo isso no nosso treinamento, na nossa formação aí, desde técnicas de persuasão, como reconverter objeções, entender quais são as principais objeções, como contornar, para negociar de forma eficaz com o nosso cliente. O lance de negociar para vencer o cliente, sabe? Esse pensamento do tipo, eu preciso vencer o cara na negociação. O quão prejudicial você acha que é? Eu acho que é extremamente prejudicial, né? A gente só ganha, de fato, uma negociação quando o nosso cliente ganha também, né? Quando a gente trabalha com a negociação ganha-ganha. As pessoas, eu acho que elas compreendem errado esse negócio de negociar para vencer. A gente só vence quando o nosso cliente do outro lado sai satisfeito da negociação. Perfeito. Né? Porque daí existe a chance dele me indicar, existe a chance dele me dar um depoimento, existe a chance de eu voltar a fazer negócio com ele. Se eu negocio para tirar o contrato desse cara e ele saiu perdendo nesse movimento, ele é um cliente que começa insatisfeito, ele é um cliente que aumenta a chance de dar churn, de cancelar o contrato, ele nunca vai me indicar alguém. E quando eu for me desenvolver o relacionamento com esse cliente de fato, né, quando ele entra na minha empresa, eu preciso começar a atendê-lo, né, a sensação e o relacionamento já começou errado, né? A gente só vence uma negociação quando os dois saem satisfeitos. Né? Da mesma forma, quando a gente vende e a gente foi esfolado pelo cara do outro lado, a gente fala, pô, tá melhor nem ter atendido esse cara, tá me dando prejuízo, né? É a mesma coisa do outro lado. As duas partes têm que sair ganhando para a gente poder falar que a negociação saiu vitoriosa, né? Que aí a gente tem chance de ganhar dinheiro, resolver o problema do outro lado, ter uma relação saudável, possíveis indicações, cases de sucesso e tudo mais. Legal. Eu aprendi a vender, um dos meus professores de vendas foi o meu avô, né? Pai da minha mãe. E quando eu estava visitando o cliente com meu avô, às vezes eu percebia, né? Eu já tinha 13, 14 anos,
E eu percebia que às vezes meu avô dava um desconto que ele não precisaria ter dado para fechar, o cara já ia comprar. Ou às vezes ele segurava o desconto, dava um outro benefício para o cliente e tal. E eu sempre indagava, vô, mas por que você fez isso? Ele falava, olha, Leandro, numa negociação não existe ganhador e perdedor, né? Ou são dois ganhadores ou são dois perdedores. Se eu posso fazer algo pelo meu cliente, eu vou fazer, porque eu tenho certeza que nesse movimento, quando ele puder fazer algo por mim, ele também vai fazer. Eu acho que o pensamento, né, de vencer já gera um sentimento de competição. Quando, na verdade, o sentimento que a gente tem que ter com o nosso cliente é de cooperação. Eu falo muito que o vendedor ele não pode ter vergonha de ligar para o cliente. Sabe aquele vendedor que fala, desculpa estar te interrompendo? Não, cara. Você está entrando em contato com um cliente ou com um potencial cliente da tua empresa para você ajudá-lo a corrigir um problema, uma dor, que às vezes ele nem sabe que tem, mas você sabe a solução, sabe? Então, quando você tem essa postura, esse mindset, né? Você fala muito na tua aula de mindset dentro do treinamento dos supervendedores, olha, se você tem um mindset correto, você vai performar bem dentro da tua competência profissional, porque você não acha que está primeiro atrapalhando e sim você está ajudando a pessoa. Então você está com o teu mindset de cooperação e não de competição. E você falou um negócio, há pouco tempo eu fechei um cliente que eu fiquei com esse sentimento de, puta, o cara me esfolou. E não é legal. Mesmo com o pedido, com o contrato assinado, esse sentimento ele é um sentimento que você fala, tem alguma coisa aqui que, tudo bem, vendi. Começou com o pé esquerdo, né? Isso. Começa o relacionamento com o pé esquerdo. Exatamente. E eu acho que nesse momento de pandemia, né, que a gente está vivendo aqui, inclusive é o tema central do nosso bate-papo, toda negociação, né, ela tem que ser levada para o lado humano, tem que ser humanizado. Né? Ou você tem que entender o porquê que aquele teu cliente quer daquela forma para você tentar ajudar. E olha que interessante, às vezes você vai ter que usar técnica de negociação, tá, para manter o pedido do seu cliente. Ele te ligou para cancelar o pedido e você vai ter que negociar com ele uma forma dele ficar com ele manter o pedido, ou ele dividir o pedido, ou ele postergar a entrega. Às vezes você vai ter que usar técnica de negociação para você conseguir agendar uma call e não fazer uma venda, ou se não, para confirmar a presença do teu potencial cliente na call, na videoconferência. Você vai ter que ter outros tipos de negociação em outras fases da venda, tá? E não só quando a gente está falando de preço, de fechamento e tudo mais. Eu acho que é importante trazer essa ciência para quem nos assiste nesse momento, Dani, porque a gente liga muito a negociação, né? A negociação, a objeção e o fechamento da venda. E eu acho que isso, como ele fica muito embolado, às vezes pode gerar uma certa confusão. Costumo falar que a negociação ela é uma etapa do teu processo comercial. Você, de alguma forma, você vai chegar dentro da negociação. O fechamento da venda, ele não é uma etapa do processo comercial. Ele é uma tarefa do vendedor. O vendedor tem que usar aquela técnica para dar o primeiro passo rumo ao fechamento. E a objeção, perceba que ela é um bloqueio para que o fechamento aconteça. Tá? Então ele é um impasse, ele é um impeditivo para que a venda aconteça. Então você puxa essa objeção na etapa de levantamento de necessidades e traz de novo o cliente para o fechamento. Esse ciclo, né, de correção de objeção, parte para o fechamento, é o que a gente chama de negociação. Então pode ser uma negociação referente a preço, pode ser uma negociação referente à forma de pagamento, à entrega, à logística, a quem paga o frete. Existem vários tópicos que são negociados durante uma venda. Tanto faz se ela é uma venda consultiva ou transacional, se ela é uma venda B2B ou B2C. Isso sempre vai existir. E o mais importante, cara, até se você quiser fazer algum comentário, fique super à vontade, é nesse momento de pandemia, de isolamento social, a gente ter, na minha visão, duas preocupações, tá? A primeira preocupação é a preocupação de fazer uma leitura correta da venda que você está fazendo, tá? E a venda que você está fazendo, volta a falar, pode ser uma reunião, pode ser uma call, pode ser a confirmação de recebimento de uma proposta, tá? Porque está tudo muito mais difícil. E nem você falou, tá todo mundo jogando no modo hard, né? E o segundo ponto é você aproveitar esse momento aqui para, de repente, você aprofundar os seus conhecimentos
em técnicas de negociação, técnicas de correção de objeção, fazer um levantamento de necessidade de forma correta. E eu acho que isso é muito importante para o nosso amigo vendedor e para o amigo gestor de vendas que não assiste nesse momento, né, Dani? É isso aí. É importantíssimo a gente ter a competência de negociação, independente se a gente é vendedor ou não, né? A gente vai negociar a vida inteira um monte de coisa, né? Perfeito. Seja conflito que a gente vai passar, que a gente vai precisar administrar, seja um aumento que você quer pedir, seja uma promoção que você está pleiteando, tudo vai vir com negociação. Quem tem negociação aí no seu hall de competências consegue passar por esses conflitos, né, de forma mais saudável e, se for sempre de maneira ganha-ganha, consegue utilizar esse monte de conflito, na verdade, para a gente crescer. Né? Essa aqui é o grande lance. Tem muita gente que, na hora do conflito, parte para atrito, parte para ganha-perde, né? Tentando ser simplesmente mais forte do que o outro, e daí a gente não sai do lugar. Né? A gente entra para dividir. Quando a gente entra para somar, a gente consegue crescer em cada conflito. Né? E num momento parecido com o que a gente está vivendo aqui, que tem muito desafio, muita coisa para ser negociada, quanto mais a gente consegue entender a necessidade do outro, dar um jeito de resolver de forma criativa, a gente não está podendo dar desconto também, a gente está com margem apertada, a gente está num momento difícil, né? A gente não tem como tirar receita da nossa empresa, mas ainda existe coisa que a gente pode fazer para ajudar o nosso cliente em outras pontas, né? Então, se a gente conseguir ser criativo e negociar da forma correta, a gente consegue criar um monte de relacionamento ganha-ganha e vender mais durante essa crise que a gente está vivendo, né? Esse cenário de pandemia e tudo mais. Show de bola, Dani, show de bola. E eu quero convidar você que está nos acompanhando nesse vídeo a conhecer a formação Como se tornar um super vendedor, uma super vendedora. Tem um botão aqui no link aqui embaixo. Eu acho super interessante você se permitir a conhecer a nossa formação. A gente está com uma condição especial para a turma de lançamento. A gente está aproveitando esse momento também para olhar para o nosso negócio e criar uma formação completa, como você já viu nos vídeos anteriores, a formação que eu e o Daniel a gente gostaria de ter assistido, ter estudado quando a gente começou a nossa carreira, e sempre pensando muito nessa nova forma de vender que vai surgir nos próximos meses, né? O mercado não vai voltar a ser igual ao que era há 3 meses atrás, antes de Covid-19, então faz sim sentido você procurar uma forma, um mecanismo de verdade superar os seus desafios, investindo na sua carreira, investindo em você como profissional para conquistar todos os seus objetivos. Indiferente à dificuldade, você vai ter a ferramenta e o comportamento certo na mão para poder alcançar os seus sonhos. É isso aí. E no nosso treinamento a gente trata de todas essas competências, essas habilidades, esses comportamentos que a gente está conversando ao longo desses 3 vídeos. Né? Então, vamos aprender quais são as técnicas de persuasão, vamos entender como que a gente pode negociar direito, a gente vai entender um monte de sinais que a gente pode utilizar do nosso cliente para saber se vai para o fechamento, se não vai para o fechamento, o que a gente pode usar de motivador de compra na hora da negociação para a gente poder fazer alguma coisa para o nosso cliente sem ser desconto. Enfim, está tudo aí no nosso treinamento e em 48 horas você vai receber um e-mail com o nosso 4º vídeo. Exato. No nosso 4º vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre as etapas da venda, né? O que acontece na vida de um vendedor para que ele consiga concluir o negócio. Vamos falar um pouquinho de gestão de carteira, vamos falar um pouco das principais dores que as equipes comerciais hoje no Brasil inteiro estão enfrentando. E como o Daniel muito bem citou, daqui 48 horas você vai receber o link para acessar o nosso 4º e último vídeo, Como ter sucesso em vendas daqui para frente, um vídeo onde a gente vai falar justamente desses tópicos. Eu quero agradecer a tua atenção, né, o teu carinho de estar aqui com a gente. E Dani, muito obrigado mais uma vez por compartilhar seu conhecimento conosco, cara. É um prazer, como sempre.
E, galera, quem ficou até aqui, muito bom. Nos vemos no próximo vídeo.